Bom, em primeiro lugar, saudar aí a todos e todas, saudar o coletivo aí pela iniciativa da revista, do site que eu já visitei, é muito interessante, vi lá entrevistas diversas e eu acho que é preciso cultivar, é preciso acessar essas novas mídias, cultivar a história e cultivar o gosto por ela. Então, parabenizo a vocês. Bom, olha, eu tenho hoje 54 anos, né? E se eu bem me lembro, o gosto pela história é bem antigo, né? No sentido de que, bom, assim, as primeiras referências das quais eu me lembro, eu era bem criança e, enfim, alfabetizado já, mas eu venho de uma família, no mínimo, de classe média baixa, né? A situação não era lá muito fácil, mas eu me lembro que um dos esforços de minha mãe para viabilizar a educação dos filhos foi adquirir lá alguns exemplares, pelo menos, de uma enciclopédia, né? Era a famosa enciclopédia Conhecer, né? Com vários volumes dedicados a temáticas diversas, e eu me lembro lá pelos 7, 8 anos, né, de visitar as páginas dos volumes dos quais a gente dispunha, não era nem a enciclopédia inteira, para marcar as partes que eram especialmente dedicadas à história, né? Então tinha muito essa coisa eu me lembro de me concentrar muito nas imagens, né? E tentar vislumbrar um pouco ali a sensação dessa coisa da amplitude da existência humana, né? Me chamava muita atenção a existência de homens e mulheres em sociedades outras diversas, sociedades perdidas no tempo, né? Isso me exercia um certo fascínio, né? Que me levava, como eu disse, acho que ter lido tudo que havia nessa enciclopédia ali perdido entre biologia e tantas outras disciplinas, o conteúdo mais específico relativo à história. Então é um gosto antigo que eu cultivei, né? Durante toda a minha trajetória escolar, né? A história sempre me interessou muito e numa dada altura eu senti que isso tinha relação também com uma certa perspectiva política, né? Eu fui criança e vivi todo o período da ditadura militar, né? Eu nasci no início dela, inclusive, e de alguma forma existia uma verve política que dimensionava um pouco isso também, né? Esse gosto pela história, com a ideia de que fosse um instrumento importante para a compreensão da realidade, para a crítica da realidade, né? E apesar de ter estudado, né, em escola pública praticamente a minha vida inteira e dos professores então terem vivido esse período difícil na trajetória brasileira, eu tive ainda professores que, com alguma dificuldade, com muita dificuldade, com algum cuidado, né, promoviam algumas leituras críticas um pouco mais explícitas da realidade, né? Então, esse gosto se manteve e pareceu, portanto, bastante razoável quando surgiu o momento do vestibular, que eu fiz aí naquele antigo vestibular da Cisgran Rio, e de buscar uma formação, né, que a história fosse o caminho dessa formação. E não foi nem no primeiro momento com a perspectiva muito clara do que seria ser um profissional da área de história, né? Mas foi muito na perspectiva de que, enfim, fazer uma universidade significava continuar estudando, e estudando de maneira mais concentrada o que me interessava, então, sem muito pensar no que seria uma vida profissional na área de história, né, foi essa direção que eu tomei, né? Então, ingressei na FRJ, lá nos idos de 82, né, para fazer o meu curso de História. E aí, durante o curso de História, durante a graduação, eu percebi que aquele gosto mais geral e mais genérico que eu tive pela história, ou pelo menos pela história do Brasil, mais especificamente, pela história geral, a partir da modernidade, que era o que se estudava no ensino médio, especialmente, né? Eu vi que conheci outras áreas do estudo da história, com as quais o contato até então tinha sido muito pouco, né? E percebi que dentro do campo da história havia áreas que mobilizavam mais e mobilizavam menos, né? O caminho em direção à história medieval, acho que aí teve uma especificidade, né, inicial bem marcada. Eu sou da geração que viveu também o crescimento da história medieval no Brasil, né, que se deu ali pela segunda metade da década de 80, né? Eu era aluno, portanto, ainda da graduação, quando eu já disse isso por aí em artigos que escrevi. A história medieval no Brasil está muito vinculada ao que foi
né, a chegada ao Brasil via inicialmente traduções portuguesas das obras da terceira geração dos análises, né, especialmente dos medievalistas mais afamados ligados a essa geração, Jacques Le Goff, Georges Bier. Né. Essas obras, quando chegaram ao Brasil, se tornaram disponíveis para alunos de graduação, né, porque traduzidas ao português, promoveram no Brasil o impacto que essa terceira geração já tinha na França e em outras regiões. Né? Então a história medieval viveu aí na passagem da primeira metade para a segunda metade da década de 80, era uma disciplina relegada a um segundo plano, né, com poucos interessados por ela, para subitamente uma disciplina que tinha um poder de mobilização muito grande. Né? Eu costumo dizer, eu já disse por aí, que se esses grandes medievalistas tivessem sido, ao invés de medievalistas especialistas em sociedades da Antiguidade Oriental, eu talvez hoje fosse um assiriólogo ou coisa do tipo, né? Porque no primeiro momento o que mais mobilizou foi menos o medieval em si e muito mais a história que eles promoviam, que propunham, né, que fosse promovida. Então eu sou inegavelmente fruto dessa primeira mobilização, né? Já tinha, acho que grande parte do gosto especial que eu senti pela história medieval teve no primeiro momento a perspectiva de que se promovia o que parecia uma revitalização, uma renovação da história, especialmente nesse campo. Né? Eu resisti ainda por algum tempo a esse interesse, porque imagina, né, parecia um absurdo completo ainda em finais da década de 80, qualquer perspectiva de fato de trilhar algum caminho relacionado à história medieval. Né? Além de toda a discussão de ser um passado estranho à realidade brasileira, havia todas as dificuldades relativas a acesso à biografia, às fontes primárias em especial. Né? Imagina, não havia internet, né? Estou falando de um mundo aí pré-internet. Então, as dificuldades eram todas muito grandes e parecia de fato muito complicado desenvolver uma trajetória nesse campo. Né? Então eu segui ainda com algumas pesquisas no campo de história colonial do Brasil, com alguns professores lá da área de Brasil na FRJ, mas a vontade, né, o gosto especial para a história medieval se impôs e se viabilizou porque eu acho que esse boom, esse crescimento foi tão grande que logo em 1989 a Universidade Federal Fluminense criou o primeiro setor formal de pós-graduação nas áreas de História Antiga e Medieval, né? Os professores Ciro Flammarion, infelizmente falecido há alguns anos, e a professora Vânia Frosch, que segue lá na UF, criaram, né? Instituíram um primeiro setor sistemático nessas áreas. Né? Então, a viabilidade institucional, pelo menos, foi criada a partir de aí. E eu ingressei, se eu não me engano, na segunda ou terceira turma, iniciei lá o curso de mestrado. Né? Então as dificuldades continuavam consideráveis. Né? A maior parte dos trabalhos que eram feitos, né, no campo da história medieval se voltavam para a história de Portugal, final da Idade Média, em função, né, da facilidade que isso envolvia num quadro de dificuldades gerais. Né? Com a própria língua, né? Por exemplo, a língua em que os próprios documentos estavam estabelecidos. Né? O português arcaico, a despeito de tudo, é algo mais palatável. Né? E o fato também da existência no Rio de Janeiro do Real Gabinete Português de Leitura, né? Que era um pouco uma extensão da Biblioteca Nacional aqui de Lisboa, o que viabilizava acesso à bibliografia e tudo mais. Então, o primeiro movimento, a primeira aproximação com a história medieval foi nessa direção. Né? Ela se deveu ao fato de que a minha geração foi aquela geração seduzida pelas propostas da terceira geração dos análises e facilitada pela viabilidade acadêmica que foi dada a esse gosto com a criação desse setor, né, de história medieval. Então foi por aí que a coisa começou. Bom, eu acho que para chegar a esse livro, acho que dá para fazer um link até com a questão anterior, né? Porque, como eu disse, o gosto pela história, apesar de envolver muitos elementos subjetivos, como eu disse, numa dada altura pareceu evidente também que o gosto pela história tinha a ver com uma certa perspectiva
política em relação ao presente em que eu vivi e as possibilidades de futuro que me mobilizavam, né? Então a história sempre passou a ter para mim uma relação muito evidente com a militância, né? E aí é bem razoável considerar que o gosto específico pela história medieval envolveu muita subjetividade, mas envolveu a princípio uma certa crise pessoal, né? Porque a história antiga e a história medieval, eu penso que tanto ontem como hoje, lamentavelmente, são setores que abrigam, acho que predominante, perspectiva muito mais tradicionais e reacionárias até, né, do que estudantes, por exemplo, né, envolvidos com militância ou coisas do tipo, né? Parece que a história imediata, a história contemporânea parece abrigar e incentivar muito mais, né, e dar muito mais vazão a esse tipo de demanda pessoal, né? Então me pareceu, houve uma certa crise com relação à história medieval, porque parece que de alguma forma ela me deslocava desse eixo, né? Ela inviabilizava essa manifestação, né? Primeiro que me fazia frequentar, né, áreas, eventos e, enfim, campos em que, né, uma suposta neutralidade ou desinteresse pela inserção no presente, ou, ao contrário disso, posições explícitas, né, reacionárias na prática da história, na visão de mundo, eram relativamente correntes, né? Isso criou um mal-estar inicial, né? Quer dizer, como preservar uma certa visão de mundo que me mobiliza para fazer história de uma certa maneira, e fazendo isso relacionado a esse passado medieval que parecia, portanto, ascético, né, distante da minha realidade. É interessante que isso foi um problema para mim e foi uma questão que surgiu e que se mantém ainda hoje para mim. E acho que isso ajuda a explicar algumas coisas na minha prática, né? Mas eu passei por muitos orientandos que, originários, por exemplo, da militância no movimento estudantil, na militância partidária, passaram por uma crise semelhante quando se viram interessados pela história medieval, né? Uma aparente ruptura, né, quase que epistemológica, né, entre o fulano interessado pela militância e o fulano interessado pela história medieval. Então eu acho que essa crise de alguma forma me levou, num dado momento, a perceber que eu acho que a visão de mundo, a perspectiva de militância, necessariamente e de alguma forma te levam a praticar a história em qualquer quadrante em que ela se dê, orientado por essa premissa. Eu não conseguiria fazer outra história que não fosse a história que eu faço, né? Eu não conseguiria, penso eu, introduzir na minha existência essa dicotomia entre o Mário que é historiador, o Mário que é professor e o Mário que faz história no sentido de produção de conhecimento, né? Então esse livro aí, apesar do título, não sei se o título evidencia isso ou não, o fato é que a partir de um dado momento eu comecei a perceber que a história medieval que eu fui fazer foi uma história medieval que, sim, condicionada em grande parte pela documentação existente, condicionada em grande parte pelas dificuldades de acesso a ela, mas uma história medieval que dava vazão, e não podia ser de outra forma, às minhas demandas por militância, né? As minhas demandas por uma intervenção que implique uma crítica do passado, uma crítica dessa nossa história pregressa, com perspectivas muito claras de que seria um projeto de futuro, né? Então, o que é fundamentalmente esse livro? Esse livro nasceu de uma tese de doutorado que eu defendi no ano de 2002 na Universidade de São Paulo, né, orientada pelo professor Hilário. E é uma tese em que, a rigor, eu revisitei um tema clássico, né, um tema bastante cultivado, inclusive, por uma história cultural, até por uma história culturalista, que era o problema da famosa conversão do Ocidente ao cristianismo, né? O problema que se coloca do fim do mundo antigo ligado ao paganismo e o fato de que o cristianismo é um fenômeno, a Igreja Católica, um fenômeno sobretudo medieval, no processo de expansão da religião, de institucionalização da Igreja, né? Então, a princípio, eu revisitava um tema, como eu disse, muito caro, a história cultural, das mentalidades, mas com viés diferenciado. Que viés foi esse, né? O que eu estudo nesse livro, o que eu fiz nesse livro foi uma tentativa de dar a uma temática tratada fundamentalmente, predominantemente no campo de uma perspectiva da história cultural, né? Da cristianização como fenômeno mental, né?
para dar a esse processo uma leitura do que eu chamei de dimensionamento materialista, né? No sentido de que, para mim, um fenômeno chave para entender a conversão ao cristianismo, a expansão da religião cristã no Ocidente desses séculos, o confronto que essa religião travou com expressões do que para a igreja eram paganismos resistentes e renitentes, nas populações rurais, em especiais nas comunidades camponesas, né? Para mim é fundamental entender que a expansão do cristianismo é parte de um processo de criação de novas relações de poder, dominação, que envolveram a formação do que a gente genericamente chama de feudalismo, né? A cristianização é parte, portanto, da constituição da sociedade feudal, parte dos processos de dominação específicas, né? De extração de excedentes, né? De extração de mais-valia, de mais-valor, que envolvem as relações de natureza feudais que então se plantavam, e parte, inclusive, no sentido de que o que se manifesta em termos de resistência camponesa a esse processo, né, de implantação dessas novas formas de dominação envolvem, né, a meu ver, certas práticas de relação com o sagrado, em cultos da natureza, que escapam ao controle do cristianismo e que preservam, portanto, né, no âmbito da relação do campesinato com as forças produtivas que eu chamei de ideais, baseado no Godelier, né, os ritos de fertilidade, magia, que envolviam o processo de produção. A preservação dessas práticas são, ao meu ver, um dos ingredientes que expressa a resistência camponesa a esse processo de dominação, né? É possível, necessário considerar que esse processo da implantação dessa nova forma de poder e a resistência envolveu mecanismos mais diversos, mas inclusive uma disputa no campo do que seriam as crenças e concepções relativas ao mundo da produção, né? A intervenção da natureza, a transformação da natureza por essas comunidades. E foi o que eu tentei fazer, né? Como eu disse, tentei trazer um tema que era sobretudo abordado ao nível, né, do que seriam as relações subjetivas ligadas à mentalidade, né, a um campo mais materialisticamente embasado, digamos assim, né? Pensar o processo de conversão, de implantação da religião, como parte de um processo maior do qual ele fez parte, que lhe explica, né, que foi o processo os novos mecanismos de subordinação das comunidades camponesas ao poder feudal, né? O que é para mim, portanto, um capítulo da grande história do campesinato, que é o que eu tento hoje fundamentalmente abordar, e um capítulo que envolve, portanto, para mim, essencialmente conhecer os mecanismos históricos de dominação das sociedades e comunidades camponesas e dos processos de luta e resistência que essas comunidades envolveram ao longo da história. É isso que é fundamentalmente esse livro. Então, como eu acabei de falar em relação ao livro, né? O livro fundamentalmente é um estudo da constituição de uma parte considerável dos processos que redundaram na constituição das comunidades camponesas ou na forma como elas foram atingidas e afetadas pelo poder feudal em construção no período medieval. Portanto, aquela demanda, inclusive, como eu disse, né, por uma história que tivesse relação direta com a minha perspectiva de visão de mundo e de militância, de engajamento, me levaram um pouco a perceber, né, que o grande objeto que me mobiliza no estudo dessa sociedade são as comunidades camponesas, né? Quer dizer, considerado uma característica fundamental das sociedades medievais, o caráter agrário dessas sociedades, né, o predomínio da atividade agrária nessas sociedades e, portanto, a articulação em torno delas de todas as relações sociais fundamentais que estruturam a sociedade, eu percebi, portanto, que o grande objeto que me mobiliza é o estudo campesinato. O livro já foi fundamentalmente um esforço nesse sentido, né? Então, o que eu passo a fazer a partir daí, né, é me estruturar cada vez mais em torno, visando o estudo desse objeto, né? Toda a minha produção desde então está fundamentalmente orientada pelo estudo das comunidades camponesas medievais em facetas diversas da sua constituição, né? Então o esforço passou a ser no sentido de tentar localizar, né, a documentação existente, tentar localizar
que ângulos, que perspectivas da constituição dessas comunidades essa documentação existente viabiliza, né? Que sejam estudados. Então, é óbvio, a minha prática, portanto, se voltou sobretudo para esse objeto. Boa parte das disciplinas que eu ministro na Universidade Federal Fluminense ligadas à história medieval tem essa configuração, né? E de alguma forma eu tive também, em função dessa prática, a sorte de conhecer e me relacionar com estudantes, né? Que foram também progressivamente mobilizados, né? Por esse tipo de estudo, né? Então, o que aconteceu é que eu comecei a participar junto com alguns estudantes interessados, primeiro numa história referenciada pelo marxismo, né? Porque é preciso que eu diga também que esse livro que materializa o primeiro esforço nessa direção, né, teve no marxismo uma referência fundamental. E aí eu acho que essas perspectivas se cruzam, né? Eu acho que não era tanto o fato de que o referencial marxista já me orientava, que me levou para uma certa temática, né? Eu acho que as coisas se conjugam, né? Eu acho que o referencial marxista me faz abordar a história por um certo prisma, ou orientado por certas perspectivas, né? Algumas questões são candentes para mim a partir desse referencial, questões essas que retroalimentam esse referencial porque eu desconheço outros que me deem instrumental tão valioso para abordar esses elementos, né? Então, em função disso, nós começamos, eu participei de um grupo de estudo que reunia alguns alunos, éramos poucos no início, né? E a ideia era, nos reuníssemos, a fazer leituras de textos clássicos do marxismo, né? E uma característica que esse pequeno grupo já possuía é que os seus participantes se interessavam todos por história antiga e medieval, né? Eram, portanto, estudantes em etapas diversas da sua formação, alguns de graduação, outros já estavam no mestrado, e eram todos antiquistas ou medievalistas, né? Então, a leitura dos textos de Marx ganhou uma segunda característica decorrente dessa, que foi a perspectiva de reunir, sobretudo, os escritos de Marx que diziam respeito às sociedades pré-capitalistas, né? Partimos dos Grundrisse, por exemplo, do famoso capítulo sobre as Formen, né? Então, esse grupo que nasceu como um grupo de estudos, que se reunia semanalmente para fazer a leitura dos clássicos marxistas em especial daqueles que abordavam as sociedades pré-capitalistas, foi, primeiro, se mantendo ao longo do tempo, coisa muitas vezes rara, né? Os anos foram passando, o grupo se mantendo, cresceu um pouco, né? Esses alunos foram galgando a pós-graduação, mestrado, doutorado, né? E, portanto, a partir de um dado momento, o referencial do marxismo e o referencial do campesinato se dimensionou no âmbito desse grupo, né? Pareceu para a gente que era razoável a perspectiva de que uma das orientações do grupo era abordar a história das sociedades pré-capitalistas como sociedades camponesas e que, portanto, a nossa atividade envolvia dimensionar historicamente a vasta, o que a gente chamou da vasta experiência das comunidades camponesas na história, né? Isso, por um lado, gera a crítica possível ou o perigo possível de um certo essencialismo camponês, né? De supor que o campesinato é um objeto transcendental na história universal, né? Mas a perspectiva é de reconhecer as diversidades num quadro geral de existência dado por um conjunto de características que definem essas comunidades, né? Então, a partir daí, a gente participa no grupo estudiosos das sociedades egípcias, da sociedade romana, da sociedade grega, da sociedade medievais, né? E um pouco com a perspectiva, entre outros trabalhos, outros aspectos da prática historiográfica, da prática docente que mobiliza esse grupo, há também a perspectiva de refletir sobre a configuração dessas comunidades, né? As suas trajetórias, os processos de produção, as formas de organização social, as formas históricas de dominação, de extração de excedentes dessas comunidades, né? Então esse grupo ganhou sistematicidade, e uma sistematicidade que a gente pretendeu, inclusive, em algum dado momento, que poderia vir a ter um interesse muito grande para as próprias lutas camponesas da atualidade, né? Então, num dado momento, em função de uma iniciativa do MST,
tá? Que não só de um processo de relação com profissionais, com professores universitários pelo Brasil afora, que tem relação mais ou menos orgânica com o movimento, né? O MST iniciou há alguns anos uma proposta, né, que se realiza anualmente, que são as chamadas Jornadas Universitárias pela Reforma Agrária, né? Que são eventos anuais que se realizam em geral em abril, né? E que, com atividades as mais diversas, promovem. A ideia é levar o MST para dentro das universidades, para debates e reflexões e cursos que envolvam, né, o movimento campesino, né? Então, há 4 anos atrás, esse grupo fez o primeiro movimento no sentido de participar da convocatória da jornada universitária e realizamos, então, como grupo, há 4 anos atrás, a primeira jornada universitária lá no curso de História da UF, né? E o que organizamos, então, foi uma mesa, né? Foi uma simples mesa de debate que envolveu um participante do MST. A questão, essa jornada se realiza sempre em torno de uma temática que é definida anualmente, né? A primeira da qual participamos, se não me engano, foi sobre lutas camponesas. Então nós organizamos uma mesa de debate com um representante do MST, que fez um balanço das lutas camponesas na atualidade, a professora Virgínia Fonte, que fez um balanço sobre o movimento camponês global na atualidade, e eu participei fazendo um balanço das lutas camponesas no pré-capitalismo, né? Revisitando algumas dessas manifestações históricas, né? de níveis de confronto do campesinato com os poderes dominantes nessa sociedade. E dali a gente passou a sistematicamente participar, né, dessas atividades e elas foram inclusive crescendo, né? Chegamos a realizar um curso, né? No ano passado foi um curso de uma semana em que a gente deu um pouco mais de profundidade histórica à organização, né, das comunidades camponesas em sociedades antigas e medievais, né? Esse grupo está abrigado, ele é parte de um laboratório de pesquisa da UF, o NIEP Marx, que é um núcleo interdisciplinar de estudos e pesquisa sobre Marx e marxismo, no qual nós criamos uma espécie de seção que a gente chama de NIEP Marx Pré-Cá, que é a seção de estudos das sociedades pré-capitalistas, tá? E é aí que a gente tem feito essas atividades. Tendo visto o caráter maciçamente rural e agrário da sociedade, né, o campesinato foi e vem sendo objeto de estudos diversos, né? Inclusive, como eu disse lá atrás, na primeira pergunta, se não me engano, mesmo tendo em vista, mesmo se considerando que aquela terceira geração dos Zanário, que foi, penso eu, responsável direto pelo crescimento, pelo surgimento e pela expansão, né, vertiginosa da história medieval no Brasil, ainda que ali predominasse, né, a perspectiva relativa à história das mentalidades, né, com Legoff, por exemplo, um dos expoentes fundamentais dessa escola tinha nessa altura e manteve durante muito tempo como objeto de estudo essencial o estudo do campesinato, que foi o George Bee, né? George Bee é autor de pelo menos 2 clássicos relativos ao campesinato medieval, que são Guerreiros Camponeses e os 2 volumes de Economia Rural e Vida no Campo no Ocidente Medieval, né? George Bee, inclusive, que dentro dessa terceira geração dos Zanário foi um historiador que reconheceu e requisitou uma relação direta com o marxismo, né? Um contato muito íntimo, muito próximo. O George Bee, depois, na trajetória dele, foi em outra direção, né? Mas penso eu que a maior parte das suas obras, e para mim a mais valiosa dela, inclusive, tem relação direta com o mundo camponês, né? Então a gente tem aí dentro da própria da corrente dos Zanário, né, o George Bee na terceira geração, o Mark Bloch lá como um dos fundadores, né, foram não só medievalistas, como dedicaram grande parte dos seus estudos ao campesinato. E do outro lado a gente tem uma longa tradição da historiografia medieval marxista, que tem também no campesinato, né, um objeto de estudo essencial, né? Agora, então, o primeiro aspecto a destacar, né, que mesmo essas vertentes da historiografia que tiveram no campesinato a referência crucial, tiveram no campesinato a referência crucial a partir do referencial do feudalismo, né, do sistema feudal, do modo de produção feudal,
E, portanto, o campesinato foi, sobretudo, abordado a partir da perspectiva aristocrática da sua dominação, né? Do estudo da organização do modo de produção, né? Da forma do seu funcionamento, dos mecanismos básicos da sua reprodução, né? Então, sobretudo esses aspectos, ou digamos, uma visão aristocrática do mundo camponês foi, né, uma vertente predominante nessa historiografia, né? É óbvio, toda a documentação também reforça essa tendência, né? Na medida em que a gente não tem registros diretos do campesinato, senão aqueles que procedem da cultura material, da arqueologia. Então, toda a documentação fundamental para o estudo desses temas são documentações provenientes dos grandes senhorios medievais, principalmente os grandes senhorios eclesiásticos, os mais bem documentados, que são aqueles que permitem, sobretudo, o estudo dos mecanismos de extração de renda, né? Das formas de organização da produção, a extração de excedentes, os níveis de desenvolvimento de forças produtivas, né? São esses os temas predominantes, né? Um segundo aspecto a ressaltar é que, no entanto, uma tendência decorrente, né, do que foi a perspectiva hegemônica com a terceira geração dos análises é de um certo recuo desse objeto no campo da historiografia, porque ele é um objeto tradicionalmente associado ao campo da história econômico-social. Então não é difícil imaginar que o recuo da história econômico-social global, né, na historiografia teve também a sua expressão na historiografia medievalística, e talvez tenha tido aí uma expressão até mais acentuada, né, porque, pelo que eu já disse, grande parte do giro, né, do que viria a configurar posteriormente, né, a hegemonia da perspectiva pós-moderna, né, de alguma forma se alimentam ali com a terceira geração dos análises. Então talvez a incidência no campo da história medieval tenha sido ainda muito mais marcada, né, do recuo da história econômico-social e, junto com ele, do campesinato como um objeto de estudo fundamental pela lógica da estruturação, né, do modo de produção feudal, ou do sistema feudal, como senhorial, como diriam os franceses, né? Então, eu te diria que, maciçamente, esse objeto sofreu um recuo considerável em termos de historiografia hegemônica, né? Nunca desapareceu efetivamente, porque há obras ainda, hoje em dia, a gente tem obras aí saídas esse ano, né, que tem ainda aí as comunidades camponesas, né, como objeto de estudo fundamental, né? Agora, eu te diria que no Brasil, especialmente, pela forma que a história medieval hegemônica se estabeleceu no Brasil, esse tema é radicalmente secundário, menor, né? Na historiografia medievalística brasileira, acho que já é possível falar disso, né? O campesinato é um tema bastante secundário, para dizer o mínimo, né? Agora, enfim, quanto às possibilidades de fazer essa história, né? Como eu te disse, as dificuldades são inúmeras em função, antes do mais, né, e talvez acima de tudo, das dificuldades decorrentes do próprio registro documental, né? A gente depende, como eu já disse, para os registros mais diretos da arqueologia, cujo desenvolvimento é desigual nos países europeus, né? Uma arqueologia que ela própria durante muito tempo se deteve muito mais na chamada monumentalidade, se interessou muito mais pelo mundo aristocrático do que pelo mundo camponês, né? Agora, o que a gente precisa fazer, e eu acho que os esforços daqueles que seguem estudando, tendo o campesinato por objeto de estudo fundamental, primeiro, se valer de instrumentais teóricos que favoreçam o estudo desse campo, né? que veiculem, que instrumentalizem o estudo desse campo e reler a documentação, né, com um olhar enviesado, para tentar obter dessa documentação, né, elementos diversos que indiquem os mecanismos, as formas de organização, de estruturação dessas comunidades, né? A gente consegue, ainda que com muito esforço e muita conta-gotas, encontrar nessa documentação registros de tipos variados que podem, em alguns casos, por exemplo, chegar a iluminar um pouco o cotidiano da existência dessas comunidades, né? As formas de sociabilidade que lhe eram internas e características, né? As formas de solidariedade,
camponesas que já mereceram estudos, né, muito importantes, as formas de resistência, por exemplo, que são um tema que particularmente me mobiliza bastante em função da perspectiva ainda muito marcada, né, da certa tendência de mobilismo do campesinato, uma certa tendência de uma dificuldade da reação, da resistência camponesa, ao contrário disso que a documentação vai revelando, com estudos criteriosos, são formas diversas de resistência que atravessaram, marcaram o mundo antigo, o mundo medieval, que muitas vezes, inclusive, materializavam guerra aberta e deflagrada, luta deflagrada contra o senhorio, contra a aristocracia e também as formas ditas cotidianas, né? E aí eu acho que certas vertentes de estudo, Scott, por exemplo, as chamadas formas cotidianas de existência camponesa, ajudam a pensar, né, essas expressões nas sociedades pré-capitalistas. Então eu continuo achando que esse diálogo, né, essa perspectiva presente e passado, né, que as questões hoje postas pelos movimentos camponeses no mundo reabilitam, ajudam a reabilitar e a dimensionar a importância desse estudo. Eu disse aí no artigo, pensando sobre o tema, que me parece fundamental que o campesinato atual conheça a sua história, né? Que ele seja capaz de conhecer a longa história que configura a sua existência. São milênios de história de um protagonismo camponês que precisam ser considerados, né? Que precisam ser trazidos à luz, né? Porque me parece que são elementos chaves para alimentar a luta camponesa na atualidade. No campesinato, ao contrário de muitos vaticínios, né, do seu desaparecimento incontornável, do seu racionalismo intrínseco, né, vem dando mostras hoje, né, de que são e que podem ser uma força atuante nas lutas anticapitalistas globais, né? E me parece que um combustível importante para alimentar essas lutas hoje seja o conhecimento dessa vastíssima história, de vasta, diversa e ainda muito pouco estabelecida, né? Então você me pergunta da possibilidade dessa história, né, contra-hegemônica, né? Eu acho que ela é, como eu te disse, com toda a dificuldade, eu acho que é fundamental que os historiadores se dediquem a ela, né? Porque, apesar das dificuldades, os documentos existem, é possível fazer essa leitura, né? Mais do que possível, é necessário fazer essa leitura, e, ao contrário da proposição de alguns historiadores, né? Os mais céticos, por exemplo, que defendem que essa história do campesinato é impossível, dada a inexistência das fontes diretas, né? Eu te diria que se a história do campesinato é impossível na sociedade pré-capitalista, toda a história do pré-capitalismo é impossível, né? Já que o campesinato ele dá a lógica subjacente à existência dessas sociedades, né? Então acho que o que falta, sobretudo, é perspectiva política mesmo, de fazer essa história, de tomá-la como, né, uma produção essencial, né? Uma releitura essencial, uma história contrapelo, que é fundamental fazer, né? Como história contra-hegemônica mesmo, né? dos discursos ou das concepções desse passado que predominam ainda, mesmo nos meios acadêmicos, né? Já disse um famoso e polêmico marxista que os mortos não estarão a salvo, né, enquanto essa história contra-hegemônica não for feita. E é um pouco assim, um pouco com essa função, um pouco a função que eu me atribuo, né, de promover desde o Brasil, né, um país periférico, essa história, né, que essa história seja não uma história cética, uma história despolitizada, né, mas que seja uma história que ajude, como eu disse, que alimente, seja um alimento para as lutas travadas no presente, né, e que sejam, portanto, mecanismos de percepção da longa história, da longa trajetória do campesinato nessa sociedade. No que se refere à docência e fundamentalmente à pesquisa, eu acho que, pelo menos na universidade onde eu leciono, acho que ela está rigorosamente estabelecida, né? Parece não ser razoável duvidar de que os docentes se dediquem sistematicamente a ela, né? E tenham na pesquisa uma parte fundamental da sua atuação, né?
E me parece que isso é, hoje em dia, evidente e inquestionável, né? Ao contrário do que predominava, a meu juízo, durante a minha graduação, né? Em que o curso de História tinha muito mais a orientação de massificação de conteúdo do que da formação do profissional de História como um pesquisador, inclusive, né? Eu acho que, por exemplo, no curso do qual eu participo, é muito marcado, apesar dos limites, acho que é muito marcado pelo nosso currículo, inclusive, a perspectiva de que formar historiadores é formar profissionais da história habilitados à produção do conhecimento em história, né? E que, portanto, mesmo a docência, que é para a qual se forma fundamentalmente os estudantes nos nossos cursos de história, a docência, em que nível, seja em que nível que ela se dê, ela é impraticável sem os mecanismos de produção de conhecimento, sem a capacitação para a produção do conhecimento, né? Então eu acho que desse tripé, a docência, apesar dos problemas, a pesquisa, né, estão muito bem caminhadas. Eu acho que continua sendo um elemento de enorme fragilidade desse tripé a questão da extensão, né? Eu acho que a universidade ainda realiza muito pouco a extensão, os professores assumem muito pouco ainda, né, a função efetiva de promover a extensão, né? Eu acho que lá, por exemplo, no nosso curso de História, ela é diminuta comparada à dedicação dos profissionais aos outros setores, né? É preciso Sim. que a gente identifique, circunscreva e viabilize os mecanismos, os elos possíveis na sociedade para realizar esse movimento de extensão. Então, por exemplo, eu retomo aqui uma pergunta anterior, em que eu te digo que lá nesse nosso grupo, lá no NIEP Precar, uma das atividades na qual a gente vem investindo e tentando ampliar os elos que a gente já conseguiu estabelecer, é de realizar, por exemplo, a extensão via relação com o MST, né? Então, por exemplo, para a gente, as jornadas universitárias das quais a gente vem participando, aliás, daqui a 2 semanas, nós vamos estar realizando lá uma mesa ligada à JURA, né? A Jornada Universitária de Reforma Agrária. Vamos lá vamos participar, acho que pelo 5º ano consecutivo dessa iniciativa, que é uma iniciativa que envolve a extensão, né? Que nesse caso se realiza com um movimento social organizado, que é o do MST. Então essa é uma frente que a gente vem tentando alimentar, né? E dar a ela mais sistematicidade, né? Porque, no fundo, o que a gente realiza a cada ano com essa jornada, mesas, cursos, é a realização esporádica de uma proposta maior e mais sistemática que a gente tem, e já apresentou o MST, que é de promover para o movimento um curso sistemático sobre a história do campesinato nessas sociedades pré-capitalistas, né? Então, já estivemos inclusive lá na Escola Nacional Florestan Fernandes, né? Já conversamos lá com os organizadores da escola, e a proposta está aberta. A nossa intenção é viabilizar dentro do próprio MST, nos cursos sistemáticos de formação, né, dos militantes, né, englobar nesses cursos essa formação, a percepção desse dimensionamento da história do campesinato do qual eu venho falando, né? Então, é algo que eu pessoalmente pretendo, né, venho tentando sistematizar. Agora, como eu disse, acho que ainda nesse tripé, acho que ainda é o mais frágil, né, no sentido da existência de políticas sistemáticas que viabilizem a promoção da extensão, né, e que eu reputo que, tendo visto inclusive o quadro crítico que nós estamos vivendo, inclusive para a universidade, essa é uma vertente crucial, né, a ser alimentada. Eu, pessoalmente, algum tempo atrás, participei de uma atividade na Argentina, em função de um projeto de internacionalização que nós organizamos lá com a Universidade de Buenos Aires, com a Universidade de La Plata, porque descobrimos que também na Argentina, na Argentina, primeiro, é uma escola medievalística que tem mais tradição, inclusive, que a brasileira, é mais antiga, a história medieval na Argentina está estabelecida há mais tempo do que no Brasil. E nós descobrimos há alguns anos que há lá um grupo de historiadores marxistas que atuam
também relacionados com a história antiga, com a história medieval. Esse fator, né, viabilizou, favoreceu uma aproximação efetiva com esses historiadores. E aí nós aproveitamos há 4 anos atrás que a CAPES, né, abriu nas suas linhas de internacionalização a possibilidade de um projeto de cooperação de programas de pós-graduação com a Argentina. Encaminhamos um projeto, né, para o estudo das formas de dominação, resistência nas sociedades pré-capitalistas, e conseguimos aprovar esse edital. Tivemos 4 anos de um projeto de internacionalização que permitiu a frequência de professores brasileiros na Argentina, de argentinos no Brasil, alunos que fizeram intercâmbio, né? Então, tivemos aí 4 anos de contato sistemático, e numa dessas atividades que fiz na Argentina, fiz lá um balanço. Esse artigo foi publicado até. Eles têm lá uma revista chamada Sociedade Pré-Capitalista, e publicaram um trabalho que eu apresentei lá, fazendo um balanço sobre a pesquisa, docência e extensão nas universidades brasileiras, e mais particularmente lá no nosso caso. E eu ressalto nesse artigo, a partir de uma análise do Lehrer, né, do atual reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que a crise das universidades brasileiras passa por ou tem como, na perspectiva dele, como caminho alternativo, né, necessário à preservação de um projeto público de universidade, que as universidades se aproximem, se relacionem cada vez mais com o movimento social. O que o Lehrer fundamentalmente considera nesse artigo dele é que a perspectiva que orientou a fundação da universidade pública no Brasil, associada a uma burguesia, né, brasileira com projeto desenvolvimentista, né, foi historicamente superado, né? Essa burguesia atualmente muito mais financista, está muito mais associada, né, aos interesses internacionais, e muito pouco inclinada hoje à preservação de uma universidade pública, né, que virou muito mais um fator a ser combatido e negado do que a ser preservado, né? Então, na perspectiva que eu acompanhei do Lehrer nessa avaliação, as universidades estão, no médio prazo, condenadas se não conseguirem uma base de apoio, né, e um outro novo sentido de orientação e de articulação que, para ele, decorre dos movimentos sociais, né? Então, é um pouco por aí que a gente vem trabalhando, tentando viabilizar essa extensão pela ligação, como eu te disse, com o movimento social organizado, e juntando, portanto, né, a perspectiva com a qual a gente vem produzindo a história nesse grupo, e com essas demandas do movimento, né, camponês, nacional e internacional, né, via campesina, enfim, é por aí que a gente tem trabalhado. A produção medievalística brasileira, ela, enfim, eu acho que ela precisa, né, assumir de maneira mais efetiva e mais clara uma discussão acerca das suas especificidades, das suas particularidades, né? Para considerar, por exemplo, se ela tem especificidades, se ela tem particularidades por ser brasileira, né? No sentido de que essas especificidades e particularidades potenciais sejam incontornáveis, né? Porque determinadas pela nossa condição, né, de brasileiros, ou ao contrário, se ela deve ter, né, se ela precisa assumir e orientar-se por perspectivas, entre outros aspectos, porque, como eu te disse lá, em função de uma outra pergunta, né, uma das discussões, um dos balanços que se travam hoje internacionalmente é óbvio. Primeiro, qual o sentido de se fazer a história medieval, né? Ou seja, numa sociedade que vive, sobretudo, orientada na perspectiva de futuro, eu acho que a gente vive hoje, eu tenho um pouco essa impressão, né, que a gente vive um sistema, um momento do sistema em que as sociedades parecem ter muito mais empatia com o futuro, com o vir a ser, do que com o que já foi, né? Eu acho que a sensação de ruptura cotidiana com o passado é hoje muito mais vigorosa do que já foi no passado recente, inclusive, né? Eu acho que quando a gente se projeta, sobretudo em direção ao futuro, é óbvio que o estudo da história é colocado em xeque sistematicamente, né? No caso da história medieval no Brasil, muito mais, né? A história medieval no Brasil nasceu com um movimento vertiginoso, mas que teve sempre disputado e questionado a sua validade, né? Nós vivemos isso, eu acompanhei isso desde o início, no meio acadêmico, o sistemático questionamento aberto ou velado acerca de qual o sentido de que haja medievalista nas universidades brasileiras, né?
eu faço, inclusive, já fiz a referência por aí, alguns trabalhos, a citação de que ainda a mesma década de 80, que viveu o crescimento vertiginoso da história medieval, que viveu a fundação do primeiro setor sistemático de pós-graduação em História Antiga e Medieval, viu a publicação de um livro em São Paulo, em que uma grande historiadora brasileira afirma desse livro, cujo título era Modo de Produção Feudal, é um livro que se dedica a reunir artigos clássicos sobre feudalismo associados a fragmentos de fontes primárias impressas para serem usadas no ensino acadêmico, sobretudo. Então, a historiadora que faz a apresentação dessa obra, que, se não me engano, foi publicada em 87, primeira edição, afirma na apresentação do livro que as universidades brasileiras jamais formariam um medievalista, porque aquele passado não dizia respeito ao Brasil, né, porque a documentação relativa àquele passado não é disponível no Brasil, mas que ela apoiava e incentivava a publicação de obras como aquela, porque, enfim, a história medieval precisa ser ensinada e precisa ser ensinada da forma mais correta e adequada possível, né? Então, tá aí uma profecia que não se efetivou, né? Agora, a prática dessa história sempre foi muito disputada, né, nas nossas universidades. Ainda hoje mas muito menos se comparado com o final da década de 90, sobretudo, né? Ainda hoje é possível a gente ouvir aqui e ali um questionamento de qual o sentido de promover a história medieval no Brasil. Não só no Brasil, na América Latina, na Argentina há pouco tempo, o professor catedrático lá da Universidade Nacional de La Plata, Carlos Astarita, que coordenou pela Argentina esse convênio do qual falei há pouco, não faz muito tempo, a questão de meses, né, dedicou um pequeno texto lá na grande imprensa argentina respondendo ao ministro da Educação argentino, que havia encaminhado a proposta de cortar as bolsas lá do CONICET, né, investimento em pesquisa relativa à história medieval, né, porque segundo ele não havia sentido nesse investimento, nesse gasto, quando a história medieval não interessava a Argentina. Então esse questionamento, né, ele é sistemático, o que de alguma forma implicou em que os medievalistas, até por reação, tivessem que pensar sobre o tema, né, e tivessem que, portanto, né, desenvolver argumentos que validem, né, que chancelem, que concedam, que busquem o direito de cidadania para a história medieval feita, inclusive no Brasil. O que eu acho interessante, primeiro, eu acho que essa reflexão é indispensável e necessária, ainda que eu acho que não apenas a medievalistas, antiquistas, acho que é preciso refletir sempre sobre a história que se faz, por que se faz, né? E aí é claro que não me vejo, não me sinto pessoalmente constrangido por essa demanda, né? Eu acho que essa reflexão é fundamental, né? Agora, eu acho que ela é feita sistematicamente também, como eu disse há pouco, a história, né, é possível encontrar aí, eu fiz esse levantamento há pouco tempo, né, em vários países do mundo que não tiveram diretamente o passado medieval, se reflete sobre a questão, né, em busca de argumentos e de sentidos para essa prática historiográfica. Inclusive em Hong Kong há uma historiografia medievalística que tem que dar conta ou pensar sobre por que ela existe ali, né? Agora, eu acho que eu tenho a impressão que o esforço que foi feito no sentido de validar essa história medieval no Brasil buscou muitas vezes vias das quais eu desacredito, né? Por exemplo, uma via muito vigorosa entre nós é a ideia de que o estudo desse passado, né, é crucial porque há sobrevivências dele visíveis no Brasil, né? O nosso processo de conquista e colonização se deu a partir desse contexto, né, e vigora, por exemplo, portanto, no Brasil, né, sobrevivências, expressões, continuidades que nos remetem diretamente a esse passado medieval, né? Eu acho que o argumento das sobrevivências é ruim, né, porque, primeiro, ele desacredita outras tantas histórias possíveis e necessárias, né? Eu parto fundamentalmente da perspectiva de que a história é um conhecimento de base contrastiva, né? Eu não me arrisco a dizer que necessariamente de base comparativa, ainda que acredite nisso, né? Porque nem sempre se assume, se promove a história a partir de instrumentais e de perspectivas de natureza comparativa. Mas a história só se conhece por comparação, implícita ou explícita, né?
A gente só é capaz de perceber especificidades, particularidades de determinada sociedade a partir da contraposição dessas características a de outras sociedades que se estruturam de outra maneira. Então acho que a história é sempre conhecimento de base comparativa, ou pelo menos contrastivo. O historiador assuma isso ou não, né? E, portanto, em benefício do próprio presente, quanto maiores forem, né, as formas diversas históricas de organização das sociedades que a gente conheça, para contrastar com as formas atuais, né, tanto maior a nossa capacidade de compreensão do próprio presente, né? Então acho que esse é um mecanismo fundamental que me faz pleitear não a história medieval específica, porque existiriam no Brasil potenciais sobrevivências desse passado, mas toda e qualquer história, né, me faz aí, talvez utopicamente, trabalhar com a perspectiva de que é a história da humanidade que me interessa, né, em todos os seus quadrantes possíveis de serem feitos de forma rigorosa, de forma efetiva, né? Para além de uma questão, ao meu ver, muito pragmática, inclusive. Eu não acho que seja possível imaginar um ensino universitário que não esteja fundado na pesquisa, né? Portanto, a universidade brasileira, se ela não quer se requisitar porções enormes dessa história da humanidade, se ela quer lecionar isso, ela tem que os profissionais que o fazem têm que ser pesquisadores. Eu não acredito que haja mais espaço, como a gente já teve, né, para atribuir, às vezes até como castigo, a professores mais novos do departamento, a obrigação de trabalhar com história antiga medieval e que o façam não apoiados numa atividade sistemática de pesquisa nesse campo, né? Então, portanto, acho que essa história é fundamental, né? Como eu disse, acima de tudo, pela perspectiva, ela é um antídoto, além né, do dimensionamento contrastivo a que eu me referi. Eu acho que o único antídoto que a gente tem é a tal tendência do presentismo, né? A perspectiva de naturalizar a realidade atual como, né, a realidade efetiva, transhistórica ou não histórica, né, por exemplo, sendo capaz de entender o processo de formação da sociedade capitalista, o quão recente esse processo é na história, o fato de que ele é um processo, que ele teve um nascimento, portanto pode e tem um fim e terá um fim, né? Porque essa é a característica fundamental das sociedades humanas, né? E, portanto, eu acho que o segundo elemento crucial é que a gente vai estar condenado a essa estreiteza de visão, né, e a naturalização do presente se não for capaz de conhecer e dimensionar o processo histórico em toda a dimensão possível, né? Então acho que esse é um segundo aspecto a considerar. Agora, se a produção medievalística no Brasil expressa o que para mim é uma perspectiva crucial, eu te diria que não, tá? Eu te diria que eu acho que o que predomina nessa historiografia, eu acho que antes de mais é o anseio de validação, né? Por exemplo, a questão que eu levantei, né? Se a história medieval feita no Brasil ela tem necessariamente características, especificidades, querendo o historiador brasileiro admiti-las ou não, eu te diria que a perspectiva predominante na nossa medievalística, na nossa historiografia, é fazê-la da forma exata e mais diretamente orientada pela perspectiva europeia que seja, no sentido de buscar validação, né? Eu acho que o reconhecimento de qualquer especificidade passa, antes de mais nada, pela intenção predominante entre nós medievalistas brasileiros de negar qualquer especificidade, né? O que a gente quer é reconhecimento internacional, e aparentemente esse reconhecimento internacional decorre de que a gente seja capaz de mostrar que somos capazes de fazer história medieval como qualquer europeu o faz, né? E eu acho que isso é um grande equívoco, né? Porque eu creio que seja necessário fazer no sentido de todo o rigor que envolve a prática e a produção do conhecimento, né? Agora, eu acho que a gente faz história medieval a partir de perspectivas, a partir de uma certa latitude que nos impõe uma especificidade, né? Obrigatoriamente, tá? E, portanto, eu acho que seria fundamental reconhecê-la, seria fundamental discuti-la, avaliá-la, né? Para fazer essa história tendo plena consciência de que a gente faz, né? A partir de uma certa perspectiva, de uma visão que não é nossa, talvez seja latino-americana, coisa que vale, né? E aí, portanto, é o que? É fazer essa história tomando
o medievo europeu como nosso passado, como passado que se projeta na nossa Constituição, na nossa trajetória. Fazer essa história de que maneira? Eu acho que ela, ao contrário, é feita no Brasil, como eu te disse, primeiro, sobre uma perspectiva que, sobretudo, reproduz os modelos europeus, né? E muitas vezes sem crítica alguma, sem considerar a crítica que os próprios europeus fazem à sua prática, né? E eu acho que é uma história em que predomina, inclusive, né? Eu talvez pudesse dizer que a marca original do nosso interesse para a história medieval, aquela que decorre da perspectiva lá do predomínio, né, da mentalidade, do estudo das mentalidades, o estudo das subjetividades na história, talvez dê um tom ainda um pouco hoje, né? Se a história-mentalidade como tal sofreu um recuo considerável em função da saraivada de críticas que recebeu de todos os quadrantes, né, eu acho que no Brasil ainda predominam, sobretudo, temáticas orientadas por essa perspectiva, abordagens orientadas por essa perspectiva, né? Por exemplo, se a história econômico-social como um todo viveu retração, na nossa historiografia, no campo da história medieval, então, isso é predominante, né? Predominam temas, portanto, ligados a uma história cultural ou a vertentes de uma história cultural, que muitas vezes seguem, né, imolando as perspectivas lá da história das mentalidades, e predomina sobretudo uma história política também, né, que talvez seja um pouco uma marca da continuidade entre nós, com os ajustes da concepção da escola metódica do século XIX, né? Ainda há muito tradicionalismo, sobretudo, predominante no nosso campo, né? E, sobretudo, essa nossa recusa, implícita ou explícita, a pensar sobre as particularidades da história, do sentido da história medieval feita no Brasil. Eu continuo achando que paixão é crucial, né? Para começar, no sentido de que, para mim, como eu disse lá no começo, né, a história sempre teve muito associado a isso, né, um gosto pessoal, um anseio pessoal muito grande de conhecê-la, né. Eu tenho conversado muito sobre isso com os orientandos, inclusive, né, em função da crise genérica que se está vivendo também nesse campo, da falta de perspectiva, da falta de horizontes, né. Eu me vejo muitas vezes hoje partilhando, vivendo com orientandos a crise do sentido, né, de por que seguir nesse esforço, seguir nesse estudo. E eu continuo acreditando, até pela minha experiência pessoal, que nos piores momentos o que sobra é o interesse, é você lembrar do teu interesse por conhecer determinado tema, a força de móvel que isso tem, né, o anseio do conhecimento, né? E do conhecimento objetivo, específico, do conhecimento mobilizador, do conhecimento instrumentalizador, né? Na minha própria trajetória pessoal, as crises foram muitas, evidentes, né? O doutorado, quantas crises eu vivi, né? Me pegando, por exemplo, né, refletindo sobre temáticas que me remetiam para o quinto, sexto, sétimo século, né? Mas, nesses piores momentos, o que me restava era lembrar de que, tirando toda a pressão, né, que vinha de frentes as mais diversas, cobranças as mais diferenciadas, conhecer aquilo, vislumbrar aqueles processos era um fator fundamental, um móvel fundamental, o gosto por fazer, né? E o gosto por fazer uma história que, como eu disse, para mim não pode estar apartada do que é. Eu não consigo ser um historiador de 9 às 5 né? E não ter a minha vida cotidiana orientada por essa demanda, né, que é uma demanda prática, inclusive, de ação, de intervenção, né? Então, acho que continua a ser fundamental a paixão nesse sentido, né, mobilizador. E eu tenho dito também por aí que eu acho que, como historiador que sou de uma sociedade remota, né, o que eu não posso ser fundamentalmente, e que muitas vezes historiadores de sociedades remotas, mais do que outros até acabam sendo, é o que eu chamo de caixa de ressonância para discursos de classes dominantes que jazem aí em períodos diversos da história, né? Facilitados pela predominância extrema, né, de fontes, documentos que revelam a visão e a posição dessas classes dominantes na história. Não é incomum que os historiadores, alguns apelando até para
para um discurso, imagine você, que alguns ainda defendem a tese hoje da neutralidade, né? E sobretudo para uma sociedade remota a ideia de que toda e qualquer projeção a partir do presente impõe deformar, é anacrônica, deforma a perspectiva da sociedade. Muitos historiadores, até por perspectiva política reacionária mesmo, acabam, né, tomando como a prática mais correta, aquela que se mantém muito perto dos discursos de época, muito perto das fontes, reproduzindo em boa parte, né, fontes escritas em línguas difíceis, inacessíveis, mas reproduzindo no presente visões de mundo, perspectivas dominantes dessas classes dominantes. Quer dizer, eu acho que é sobre tudo isso que o historiador não pode ser, né? Contra um colega que disse uma vez, num evento em que eu participava, que o historiador tem que respeitar o passado. Ao contrário, o historiador tem que desrespeitar o passado, né? Os discursos dominantes acerca dele, né? As visões de mundo dominante acerca, projetadas a partir desses passados. Então eu pessoalmente acho que primeiro que faz sempre história, querendo ou não, a partir de uma certa inserção. É impossível, né, não realizar história a partir de uma inserção que se pretenda ter no próprio presente, né? E, portanto, faz história sempre com lado, a partir de perspectivas, né? Todo rigor é necessário, né? A observação de toda a metodologia, todos os mecanismos, né, que dão a disciplina, né, o seu esforço científico e tal, são fundamentais. Agora, é fundamental também a perspectiva na qual a gente se insere no próprio presente, né? Dar historicamente dimensão à perspectiva de presente que se tem e aos projetos de futuro que se partilha e que se defende, né? Então, fazer história com paixão é fazer história, a meu ver, também, sobretudo a partir da perspectiva dessa história do subalterno, né? Dar dimensão histórica a essas vozes, né? A esses sussurros, muitas vezes, né? de lutas, de confronto, né? De sofrimento, mas de perspectiva de superação, que, a meu ver, pontuam a história e que são, para mim, os ingredientes que mais me interessam e mais me mobilizam, né? Então eu acho que não vejo a possibilidade de fazer história, não gostaria de me dedicar à prática de uma história que não tivesse esses ingredientes como ingredientes fundamentais, né? Então continuo a acreditar que a história é um mecanismo crucial a ser mobilizado, né, como um mecanismo envolto nas lutas pela superação da exploração, pela superação da desigualdade, pela construção, né, de um projeto de futuro igualitário, né? Eu acho que ele é impossível sem um instrumento que é o conhecimento histórico. Agora, um conhecimento histórico, portanto, que assuma essa perspectiva, essa necessidade, né? De, ao contrário do que disse o colega, de respeitar o passado nos seus cânones estabelecidos, né? E mostrar que uma das grandes estruturas da história, no sentido de, né, um dos temas, um dos processos que, como o elefante branco lá, que se pressupunha que eram as estruturas, né, se alonga no tempo, são a desigualdade, a exploração, as formas de dominação, e é necessário conhecê-las, a necessidade de estudá-las, né, estabelecê-las com a maior clareza possível, como parte, como eu disse, como um conhecimento necessário, como os mecanismos necessários aos esforços de superação dessa realidade pela construção de uma outra que seja radicalmente distinta e oposta a essa, tá?